O presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, voltou a defender hoje a aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos por 20 anos. A Câmara deve votar a proposta em segundo turno na próxima terça-feira. A expectativa é de que na própria terça o texto seja encaminhado ao Senado. Maia afirmou ainda que o país precisa fazer a reforma da Previdência. Na coletiva, o presidente da Câmara também lamentou a prisão do deputado cassado Eduardo Cunha. Confira agora os principais trechos da entrevista. A prisão de um ex-deputado, de um ex-presidente da Casa, nunca é um momento feliz para ninguém. Tenho certeza que não é um momento feliz nem para os deputados e nem para o Brasil. Esse é um momento de dificuldade que o Brasil vive, mas pelo menos nós temos a clareza que as instituições continuam funcionando com independência e com a liberdade necessária para tomar suas decisões. PEC do teto dos gastos públicos. Apesar de já termos aprovado a PEC no primeiro turno, é importante que a gente mantenha aqueles que acreditam na aprovação da PEC, não foram só deputados da base, alguns deputados da oposição também votaram essa matéria, no PDT, no PTdoB. Então, é uma matéria que tem o apoio de mais de 360 deputados, 366. Nossa expectativa é que na terça-feira a gente possa encerrar esse tema mostrando à sociedade que há um número sólido de parlamentares que acredita que o único caminho para a superação da crise brasileira é o reequilíbrio fiscal. Repatriação de recursos de brasileiros no exterior. Quem perde com a manutenção desse texto da repatriação é o Brasil. Porque se a projeção do governo já é na casa dos 80 bilhões, com essa regra, se as regras tivessem sido mudadas, eu acho que a gente arrecadava mais de 100 bilhões. Eu acho que para um momento de crise que os estados, municípios e a União vivem, seria melhor. Reforma política. O sistema eleitoral brasileiro faliu, ele precisa ser reorganizado, aliás, refundado ou transformado, né? Não reformado. Reformado hoje é pouco. Esse sistema não dá para ser reformado, porque ele já foi reformado muitas vezes e está prestando para muita pouca coisa. Este sistema eleitoral é caro, onde você precisa ter 70 candidatos a federal no meu estado, no Rio, 100 estadual, 70 federal. Como é que faz tantas campanhas? Se não há pessoa jurídica, a pessoa física não doa. Nós temos a obrigação de pensar o seguinte: como é que financia um sistema que não custa 1 bilhão por ano? O sistema atual, por mais que você reduza os valores, ele não vai custar menos que, se for barato, 2, 3 bilhões de reais. Campanha presidencial, governador, 2 senadores, deputados federais e deputados estaduais. Então, ou a gente vai colaborar com o parlamento, a sociedade, dizendo vamos mudar. Eu defendo o voto em lista, tem os que defendem o voto distrital, que é mais barato que o sistema atual, mas é um sistema caro também, porque são 513 eleições, né? O voto em lista são 27. A gente vai estar aqui discutindo, vão ter coisas boas e coisas ruins. O único que eu tenho certeza que hoje só tem coisas péssimas é o atual sistema eleitoral brasileiro. Ajuste fiscal e reforma da Previdência. O Rio de Janeiro, os servidores pagaram a sua aposentadoria todos os anos. E hoje não tem dinheiro no Fundo de Previdência do Estado do Rio para pagar a aposentadoria de muitos ex-servidores públicos, de muitos aposentados. E não tenham dúvida que no governo federal, que seja pública ou que seja no regime geral, acontecerá a mesma coisa se elas não forem reformadas. A expectativa da relação dívida-PIB, se a reforma da Previdência não for feita, é chegar a mais de 100% em poucos anos, em 4, 5 anos. Se isso acontecer, num determinado momento, os financiadores da dívida brasileira não vão querer mais financiar a dívida. Aí nós vamos voltar para quê? Para o período pré-plano real, tendo que emitir moeda, com a inflação fora de controle, com a taxa de juros fora de controle e sem investimentos no Brasil. É esse caminho que nós temos que escolher qual é o caminho. Esse é um caminho. O outro é do equilíbrio fiscal, que a taxa de juros, só com a aprovação da PEC, já conseguiu que o Banco Central, que o Copom, tivesse sensibilidade, já fizesse uma pequena redução importante. E acho que se nós continuarmos avançando, nós vamos entrar em 2018 com um crescimento do Brasil muito acima dessa expectativa.